A paz do Senhor para você, que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Vamos dar início a mais uma EBD em estudo. Nesse trimestre o canal está comentando a lição de adulto e a lição também dos jovens, essa lição tão maravilhosa aí, muito boa, certo? E esse canal ele é gravado aqui na Igreja da Boa Esperança, sobre a coordenação do pastor James Costa. Fique conosco, se inscreva no canal, ative o likezinho, que é muito importante para nós. Nós vamos comentar essa lição, é a lição de número 7. E tem como tema o aparecimento do Anticristo. O texto do dia diz assim, está lá em 1 João, o capítulo 2, o versículo 18, que diz assim: Filhinhos, é já a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. A síntese do dia diz assim: com o aparecimento do anticristo, o mundo viverá um caos total, anunciando o fim de todas as coisas. Então, nós vamos comentar sobre esse assunto que é tão maravilhoso, o aparecimento do anticristo. Nós vimos na lição passada, a gente vimos sobre o tema, muito bom, foi a grande tribulação, e dando sequência a esse estudo escatológico, que é da lição dos jovens, vamos ver hoje o aparecimento do anticristo. E o texto do dia, que é a primeira base da lição. A segunda base da lição, que é o que vai sustentar o ensino da lição, em 2 Tessalonicenses, o capítulo 1 do capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12. Eu peço que você leia com os seus alunos, pois é de suma importância essa leitura do texto do dia, o texto bíblico, para que eles possam entender melhor a aula, certo? E já entrando na introdução da lição, quando estudamos a respeito da escatologia bíblica, não podemos deixar de falar a respeito do anticristo, porque faz parte do estudo da escatologia. O arrebatamento da igreja chega, Cristo vem, arrebata a igreja, e no momento que a igreja é arrebatada, tem início a grande tribulação. A gente viu isso nas lições passadas. E agora vamos ver sobre a chegada do anticristo, porque alguns sinais que vai mostrar a chegada do anticristo justamente um dos sinais que mostra a chegada do anticristo, o que o retém vai ser tirado. E eu vou citar aqui 3 sinais importantes da chegada do anticristo. O ministério da injustiça. Então, vocês vão ver que em 2 Tessalonicenses, o capítulo 2, o versículo 7, que diz assim, olha, com relação ao ministério da injustiça, porque já o ministério da injustiça opera, certo? A partir do versículo. Bom, já o ministério da injustiça opera. Esse é um dos primeiros sinais da chegada do anticristo. E olha que esse ministério da injustiça já opera há muito tempo, certo? O que vai acontecer na grande tribulação é só uma intensificação desse ministério. Ele vai se intensificar mais ainda. O segundo sinal diz assim: virá a apostasia. No capítulo 2, que a gente está lendo, no versículo 3, vocês vão ver assim, ó: ninguém de maneira alguma vos se engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Olha só, então virá a apostasia.
A apostasia é um dos maiores sinais, tanto da vinda de Cristo, como da chegada do anticristo. Já opera há muitos anos a apostasia. Sabemos que a igreja maior, a igreja hoje, que é fiel, que está na labuta, enfrentando as lutas, a igreja desviada, que é a apóstola da fé, é maior do que a presente, que é a que está hoje em constante comunhão com Deus. Então a apostasia ela vai só se intensificar mais ainda na grande tribulação. O terceiro sinal é que agora o que resiste deve ser afastado. A gente viu isso no versículo 7 do capítulo 2, porque a gente viu na parte A, porque já o ministério da injustiça opera. A parte B diz assim: somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado, o Espírito Santo de Deus. Ele vai acompanhar a igreja, ele vai seguir com a igreja, certo? É o que detém a chegada do anticristo, mas ele importa que ele seja afastado, ele vai acompanhar a igreja, vai sair com a igreja, certo? Então esses são um dos sinais, já dentro da introdução, que vai anteceder a chegada do anticristo, certo? O primeiro tópico da lição diz assim: quem é o anticristo? Uma primeira definição, que é o ponto A, o primeiro ponto do primeiro tópico, é a encarnação do mal. Ele é unicamente a encarnação do mal. É um líder político cujo governo terá um alcance mundial. As características que nós vamos encontrar nesse primeiro ponto é um líder político que terá um governo que terá um alcance que vai alcançar mundialmente. Não é só no Brasil, não é só na Espanha, na Alemanha, não. É mundial. Ele vai ter um controle mundial. Ele fará prosperar o engano. Se hoje tem um engano, se hoje tem as pessoas que enganam outras pessoas, que furtam, que roubam, que mentem, na grande tribulação, só vai, como eu falei, só vai se intensificar, só vai aumentar mais ainda. Ele fará prosperar, aumentar o engano. Ele negará a perfeita humanidade de Jesus. É um dos pontos que ele vai negar, a perfeita humanidade de Jesus. Outro ponto é: prosperará palavra contra o Altíssimo e promoverá a abominação da desolação. Aí em Mateus capítulo 24, versículo 15, fala sobre isso. Então são aspectos do anticristo. E esse termo do anticristo, ele é usado, aparece em algumas partes na Bíblia. O anticristo pode ser aplicado tanto no indivíduo como no sistema. Então, ele aponta tanto o termo anticristo para o indivíduo, que vai ser um anticristo, que ele vai ser a encarnação do mal, como também para um sistema. O sistema anticristo hoje, onde opera a iniquidade, o desamor, a falta de perdão, a raiva, o rancor, esse é o sistema anticristo que opera em termos de sistema. Então é importante vocês ressaltar isso e conhecer, para que vocês possam passar para os seus alunos. O profeta Daniel afirmou que o anticristo firmará um concerto com muitos por uma semana. Ele vai formar um concerto, firmará um concerto com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar esse sacrifício e a oferta de manjares. Nós sabemos, vamos ver um pouco mais na frente, que o anticristo vai formar um concerto, não só com algumas pessoas, mas também com Israel. Ele vai fazer essa aliança, e vamos falar um pouco mais na frente. E essa aliança ela vai ser quebrada na metade da grande tribulação. Os 3 anos e meio da grande tribulação, ele quebra essa aliança. O profeta Daniel fala sobre isso no capítulo 9, no versículo 27, ele fala sobre isso, certo? Segundo a palavra de Deus, este tempo será redimido, pois será ali que o anticristo cometerá uma abominação
abominação, o fato que será decisivo para Israel, ele percebe o engano satânico. Então, quando ele quebra essa aliança, o que ele faz? Ele pede adoração. Ele pede adoração. Israel não se prostra diante de ninguém, de imagem de escultura. Ele não é idólatra. Eles já aprenderam a lição lá no deserto. Então ele vai quebrar a aliança e Israel automaticamente percebe que ali não é o Cristo, não é o Salvador, não é o Deus Todo-Poderoso. Ele reconhece ali e eles quebram a aliança com Satanás, Israel quebra a aliança com Satanás, com o anticristo. O segundo ponto da nossa lição, ainda dentro do primeiro tópico, um homem que tentará usurpar o lugar de Deus. Então o anticristo ele vai tentar tomar o lugar de Deus, não só com o termo de se sentar no lugar de Deus, não, mas também nos corações das pessoas, no coração dos seres humanos, querendo tomar o lugar de Deus. O anticristo, cuja vida é sobre a eficácia de Satanás, vocês vão encontrar em 2 Tessalonicenses 2:9, será alguém politicamente correto, mas na verdade se trata de uma fraude. Politicamente correto, que é o que se vê hoje nos dias. Há muitos políticos aí politicamente corretos, mas o seu coração são coração de engano, de mentira. Então, o anticristo ele vai ter essa eficácia, ele vai ser mandado por Satanás, querendo tomar o lugar de Deus. Um homem que tentará usurpar o lugar de Deus. Uma das primeiras características podemos encontrar, se apresentará como alguém que tem a solução, olha só, para todos os problemas da humanidade. Ele vai se apresentar como uma solução. Eu tenho uma solução, vou resolver o problema da fome, o problema das guerras, vou acabar com as destruições. Então ele vem com a solução para resolver tudo, mas é só engano. Outra característica, um homem de soberba, oposto ao verdadeiro Cristo. Um homem cheio de soberba assim. A terceira característica, podemos encontrar, exalta a si mesmo contra o Altíssimo e exige adoração para intentar presumidamente ser igual a Deus. Então ele se coloca, como Isaías fala, Isaías 14, versículo 14 também, capítulo 14, versículo 14, ser igual a Deus. Mas aí é assim que as pessoas vão conhecê-lo, porque é um mentiroso, o anticristo é um mentiroso. Então a gente está vendo um homem que tentará usurpar o lugar de Deus. O terceiro ponto desse primeiro tópico diz assim: um homem que enganará os que habitam na terra. Ele vai enganar muitos. Isso vai acontecer, só lembrando, no período da grande tribulação. Não vai acontecer antes, é no período da grande tribulação, certo? Um homem que enganará os que habitam na terra. O anticristo será, olha só, um homem de sucesso, carismático, certo? Ele enganará os homens de diferentes classes sociais, todos aqueles que não quiserem submeter ao senhorio de Jesus. Então vocês vão ver que é um homem que vai enganar, um enganador. Mas por que ele vai conseguir arrastar tantos? Porque são pessoas que não andaram na presença do Senhor, a igreja foi arrebatada e continuaram praticando as iniquidades, as destruições, certo? Continuaram presos ao seu próprio ventre, ao desejo desenfreado pela riqueza, pelo orgulho, pela soberba. Então, são pessoas que vão ser levadas por esse homem, pelo anticristo, certo? A gente está vendo aqui no nosso primeiro tópico da lição, quem é o anticristo. A gente viu a encarnação do mal, vimos também um homem que tentará usurpar o lugar de Deus, certo?
Isso não vai ser exclusivamente no período da grande tribulação, porque ainda hoje ele tenta usurpar o lugar de Deus, não só na humanidade, mas no seu coração, quando você deixa. Mas se você não deixar, é Cristo que tem que estar no seu coração. O homem que enganará os que habitam na terra. Esse foi o nosso primeiro tópico da nossa lição dos jovens. O nosso segundo tópico da lição diz assim: a trindade satânica. Olha só, ele imita até nesse aspecto. Ele imitou a trindade gloriosa, a trindade santa, que é Pai, Filho e Espírito Santo, e ele também imitou a trindade, através de quê? Do dragão, o anticristo e o falso profeta. É a trindade satânica, que nós vamos ver agora nesse segundo tópico da lição, certo? O dragão, vamos ver, o primeiro ponto é o dragão. A palavra de Deus nos mostra que no período da grande tribulação será levantado uma trindade satânica que se estabelecerá com muita força, Lá em Apocalipse 13, o versículo 11, que diz assim: e vi subir da terra a outra besta, e tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro, que falava como o dragão. Então, essa trindade, esse primeiro aí, o dragão, é o primeiro que vai formar a trindade satânica. E essa trindade é formada pelo dragão, o anticristo e o falso profeta, certo? Um pouquinho abaixo diz assim, ele, lá em Apocalipse capítulo 20, o versículo 2, que assim, ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. A Escritura Sagrada já fala sobre esse dragão, certo? Já fala sobre esse espírito de destruição que vem sobre a terra, que é o dragão. Atualmente estamos sujeitos a ser tentados pelo diabo. Lembrando que até Jesus, até o próprio Jesus, ele foi tentado pelo diabo. Ninguém está imune à tentação do diabo. Todos nós somos tentados pelo diabo. Jesus foi levado para o deserto por 40 dias ser tentado, mas ele permaneceu firme, ele não fraquejou, ele permaneceu em comunhão com Deus, não deixou jamais essa comunhão, e ele deu o exemplo para que nós possamos segui-lo, certo? Na lição diz assim: enquanto Jesus não vier buscar a sua igreja, precisamos diariamente resistir ao dragão e às suas astutas ciladas. Então essa luta é diária. E ele dá aqui um exemplo em Tiago, capítulo 4, versículo 7, que é muito importante: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Olha só, então é o conselho que Deus nos dá: olha, sujeitai-vos, pois, a Deus. Quem se sujeita, pois, a Deus, está sujeito à sua liderança, à sua ordem, os seus conselhos, anda em comunhão com Deus, glória a Deus, aleluia. E ele diz: resistir ao diabo, a consequência é, ele fugirá de vós, glória a Deus, aleluia. Então vem o dragão, que é a primeira pessoa da trindade. A segunda é o anticristo, certo? Segundo a enciclopédia popular de profecias bíblicas, certo? O anticristo aparece na Escritura Sagrada como vários títulos, que é muito bom a gente destacar isso para não haver essa mistura. Então, esses títulos vai dar nome unicamente ao anticristo, como por exemplo o homem do pecado, certo? O filho da perdição, certo? Outra coisa, o iníquo. Um pequeno chifre também, certo? O príncipe que há de vir, o rei que fará conforme a sua vontade. Então, esses são expressões usadas nas Escrituras como títulos também, se referindo ao anticristo, certo? Para a gente não misturar, achar que se refere a Jesus, que na verdade não é.
O anticristo terá uma ação preeminente na política mundial, prometendo os dias melhores para o mundo. A gente já viu isso um pouco atrás na lição, que fala sobre esse momento do anticristo. Ele vai prometer muitas coisas boas, vai parecer até um homem de bem, um homem bom, que vai trazer paz, inclusive na aliança que farão com Israel, vai acabar esses conflitos, essas guerras, entendeu? E vão ter por um momento de paz, um pequeno momento, justamente durar 3 anos e meio, mas depois de sair, vai vir a desolação total, total. Ele enganará todos com um discurso conciliador, mas é lobo e não ovelha. Cuidado com esse discurso conciliador, que muitas vezes as pessoas têm, mas são lobos devoradores, muito cuidado com isso. Então, o anticristo, ele vai chegar, ele vai ser a segunda pessoa da trindade satânica. A terceira pessoa da trindade satânica é o falso profeta. Diz aqui que ele será um símbolo do poder religioso e porta-voz do anticristo. Olha só, é um porta-voz do anticristo. No livro do Apocalipse é identificado como a besta que subiu da terra, o qual, lá em Apocalipse 13, o versículo 11, diz assim: tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e ele falava como um dragão. Quando ele se refere, certamente terá, ele vai ter esse texto mostra o quê? Certamente terá uma aparência de um cordeiro, mas agirá como um demônio sagaz. Muito cuidado, muita atenção sobre isso, porque parece com um cordeiro, tem a aparência de um cordeiro, mas por dentro é um demônio, certo? Mas agirá como um demônio, terá muita fluidez nos seus discursos, com capacidade dada por Satanás de até fazer descer fogo do céu. Ele será muito na sua perspicácia, no seu poder das palavras, ele vai convencer muito a gente, e ainda terá poder dado por Satanás de descer fogo do céu. Olha só, isso vai ser um falso profeta. Imagina aí uma pessoa que está nesse período, que está procurando e encontra uma pessoa que faz descer fogo do céu. Muitos vão achar que ele é o Deus Todo-Poderoso e vai se prostrar diante dele, que é a solução para todos os problemas, que na verdade não é. Então a gente está vendo ele estabelecer um sistema de colocação de nome. Como é isso? Ele vai colocar e vai estabelecer o código na pessoa. A Bíblia diz que na mão ou na sua fronte, ou um código, ou um nome, ou um número da besta, que só quem tiver esse código no seu corpo é que vai poder comprar, que vai poder comprar alguma coisa, financiar, adquirir bens, é que vai poder movimentar o seu capital, ou em outras palavras, vai poder sobreviver para comer. Só que tem um detalhe, de quem aceitar esse sinal da besta, não tem mais salvação. Mesmo que aceita Cristo depois do sinal, mesmo que reconheça depois que errou, mas depois que aceitar o sinal na sua fronte, na sua mão, não pode mais entrar no reino dos céus, perder a salvação, não pode mais. O que tiver durante a grande tribulação não pode aceitar esse sinal, tem que morrer e não aceitar o sinal. No seu braço ou na sua fronte não pode aceitar, porque é um sinal que você concordou e aceitou o anticristo, aceitou a besta, o dragão, o falso profeta como Deus, e reconhecendo eles como Deus, você não reconhece a Cristo como o único e suficiente Salvador e o único Deus. Bom, a gente viu aqui o segundo tópico da lição, que é a trindade satânica, o dragão. Vimos também o anticristo,
e o falso profeta. Vamos ver agora o governo do anticristo. Como vai ser esse governo do anticristo? Diz aqui, primeiro ponto do terceiro tópico, terá uma abrangência mundial. Como a gente já falou no início, ele terá uma abrangência mundial, porque ele vai controlar todo o planeta, todo o mundo. Ninguém vai comprar, ninguém vai vender, a não ser com a ordem expressa dele. Então terá uma abrangência mundial. O anticristo é um líder do último grande governo mundial. É identificado no livro do Apocalipse como uma besta que subiu do mar. O mar aqui é uma linguagem metafórica, indica as nações, povos e línguas. Quando se refere a mar, se refere a nações, a povos e língua. Não propriamente dita o mar, que veio do mar, emergiu do mar. O mar aqui são nações, povos e línguas. Esta referência bíblica nos mostra a amplitude da influência desse governador do mal, o qual terá acesso político e administrativo. Ele vai ter acesso a todo o sistema político da terra. Vai ser o único governante. A última palavra sempre vai ser dele. Não vai ser um governo único no Brasil, não vai ser um governo único na Alemanha. Não, é um governo mundial, geral. Todos vai ter que se prostrar diante dele. E aquele que se prostrar diante dele não tem entrada no reino dos céus. Não tem. Quanto às definições do comércio mundial, ele vai ter o controle total. Ele vai prometer paz, segurança, convencerá os povos, inclusive Israel, sobre o que considera ser melhor, o caminho a seguir. Ele vai fazer uma aliança com Israel, vai aconselhar Israel qual é o caminho melhor a seguir, certo? Com isso, entenderá opressores por todos os lugares, vai se estender o seu controle por todos os lugares. Quão grande decepção será para os habitantes da terra no final de todas essas coisas. Sabe por quê? Porque quando a besta, o governo do anticristo, ele romper, acabar-se a paz no final dos 3 anos e meio, aí vem a desolação. Aí todos os governos que fizeram aliança com ele vai ter obrigação de aceitá-lo, de se prostrar diante dele. Mas Israel vai quebrar essa aliança, porque Israel não vai se prostrar diante de ninguém. O único Deus que se prostra é o Deus Todo-Poderoso, a Jesus de Nazaré. Glória a Deus, aleluia. Como a gente já falou, firmará uma aliança com Israel. Ele vai firmar essa aliança com Israel. O anticristo fará um acordo com muitos povos, mas em especial com Israel. Esse é o segundo ponto do terceiro tópico, firmará uma aliança com Israel. Ele vai firmar essa aliança com Israel. Como já falei, mas na metade da grande tribulação, Israel vai quebrar essa aliança e eles vão quebrar essa aliança também. O anticristo, ele vai quebrar essa aliança, porque ele vai pedir a adoração, vai dizer que todo Israel se prostre diante dele. Então, Israel não vai fazer isso e vai se levantar uma grande perseguição ao governo de Israel. Diz aqui na lição, na grande tribulação, Israel se tornará protagonista das relações internacionais pela eficácia do príncipe de Satanás, que vai enganar com ironia. O Altíssimo faz uma aliança com o povo de Abraão. Você vê que o Altíssimo, a ironia disso é que o Altíssimo fez uma aliança com o povo de Abraão. E o povo de Abraão e o povo de Israel nunca aceitou essa aliança. Sempre quebrou essa aliança, nunca aceitou. E Deus sempre quis fazer essa aliança com Israel, não só com Israel, mas com todos nós. Ele quer ter uma comunhão, ele quer ter uma aliança conosco, certo? Mas Israel a desprezou e agora é compromissado de lealdade, esse compromisso de lealdade com o diabo será quebrado. Porque eles acharam que o anticristo era Deus, mas não é na verdade. Só existe um Deus acima de todas as coisas. Então,
o segundo ponto, o terceiro tópico, firmará uma aliança com Israel, certo? E essa aliança vai ser quebrada. O terceiro ponto, já do terceiro tópico, já para nós concluirmos a lição, para que você possa ter uma ideia de como é essa lição, usará de engano, uma grande novidade, usará de engano. Israel sofrerá grande angústia quando perceber que foi enganada por um falso Messias e não aceitará mais as condições impostas por ele. Israel não vai mais aceitar as condições impostas, porque a condição do anticristo será a adoração a ele. Israel não aceita isso. Então o pacto é rompido. O anticristo se levantará contra Israel. A Bíblia diz que o anticristo vai reunir muitas nações e vão marchar em direção a Israel para dizimar Israel, acabar com Israel. Isso vai acontecer no final da grande tribulação, ao completar os 7 anos. As nações e muitas nações vão marchar em direção a Israel. A Bíblia fala sobre a batalha do Armagedon, e essa batalha vai ser muitas nações, não vai ser todas as nações, mas muitas vão em direção a Israel para dizimar Israel. Mas o bom disso, glória a Deus, aleluia, é que no momento que as nações vão marchar diante para destruir Israel, chega Jesus, o Todo-Poderoso Deus, bota o seu pé no Monte Sinai, e a Bíblia diz que o monte é rachado de alto a baixo, aleluia, e Deus chega para proteger Israel e não deixa Israel ser destruída. Mas isso é um assunto mais na frente, nós vamos ver que dá início o milênio, no final da grande tribulação. Então a gente viu aqui sobre esse terceiro tópico da lição, que nós vimos que é o governo do anticristo. Ele terá uma abrangência mundial, vai abranger todo. O segundo ponto é firmará uma aliança com Israel. E o terceiro ponto, o terceiro tópico, usará de engano. Ele vai romper a aliança ao término de 3 anos e meio com Israel. Eu espero que vocês tenham aprendido com essa lição de hoje e tenha ficado no seu coração. A gente viu o aparecimento do anticristo. E eu sou grato a Deus por você. Eu espero que você tenha gostado da aula. Fique conosco. Se inscreva no canal. É de suma importância os seus comentários, certo? Nós não fazemos esse trabalho, esse canal não é feito para nos projetar para o mundo, para que nós venhamos aparecer, não. Esse trabalho é feito para a obra do Senhor, para que o seu nome venha a ser engrandecido e toda a honra e toda a glória seja dada a esse Deus hoje e para sempre. Que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Amém.